nosso convidado de hoje, no Falando Nisso, vai trazer muito conhecimento, muito conteúdo para a gente. Ele está pelo Zoom, direto de Fortaleza, e ainda bem que a gente tem essa possibilidade de conversar com as pessoas em outros lugares, né? E aí eu queria, antes de dar boa noite a ele, eu queria apresentá-lo melhor, na verdade. A gente está aqui com o Jorge Marmelstein. Ele é doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, juiz federal no Ceará, né? Ele é juiz desde os 24 anos, não faz muito tempo, porque ele é novaço, né? E ele já tem livros publicados, 3 livros, né? O Direito Fora da Caixa, que foi de 2019, Superaprendizagem, a Ciência da Alta Performance Cognitiva, que vai ser uma das nossas pautas, e Testemunhando a Justiça, a Ciência da Prova Testemunhal e das Justiças Inconscientes, agora de 2023, está fresquinho, acabou de chegar, e a gente também vai falar sobre esse assunto. Por que a gente está trazendo o George aqui para o nosso programa? Ele é escritor, advogado, professor, conhecido pela atuação em diversas áreas do direito, inclui direitos humanos e educação também, que são as grandes paixões dele. Ele também é um defensor da superaprendizagem, que é uma técnica de aprendizado que se baseia numa abordagem mais dinâmica e participativa do processo de ensino e aprendizagem. A gente tem discutido no mundo muito isso, desses processos novos e novas formas de aprender, por isso esse tema é tão importante. E aí a gente está diante de um profissional, de uma pessoa que tem se especializado nesse assunto, defendendo a importância dessa abordagem em suas atividades como professor e palestrante. Então, assim, em suas obras, nas aulas, ele está sempre destacando a mudança no sistema educacional e sempre dizendo que a gente precisa ser mais inclusivo, participativo e voltado para as necessidades dos alunos. Dito isso, queria dar o nosso oi. Muito obrigada, Jorge. Foi super complicado a gente ter agenda, na verdade, ter a sua agenda disponível. Eu sei que é muito corrido, mas, assim, gratidão por você estar aqui com a gente, poder dividir, falar de tantos temas relevantes. Bem-vindo. Obrigado, Mário. Eu que agradeço o convite, né? Estamos aqui para conversar sobre esses temas aí tão empolgantes, né, de aprendizagem e outros correlatos. Você é juiz federal, você fez doutorado, você escreveu livros, você é triatleta, porque eu descobri tudo sobre você. Seu último livro trata, né, o penúltimo, digamos assim, né, porque o último é o que de 2023, mas trata sobre esse superpoder, né, essa superaprendizagem. Como é que esse método te ajudou a alcançar tantas coisas como as que eu mencionei agora? A superaprendizagem, na verdade, é um projeto de vida, né? É uma coisa que eu quero desmistificar desde logo. Muita gente pensa que a aprendizagem é um momento da sua vida enquanto você está na escola ou na faculdade. E a minha filosofia é o contrário, é que a aprendizagem ela começa depois que você sai da escola. A escola atrapalha a aprendizagem, porque você, na verdade, começa a se desenvolver para valer quando tem os desafios profissionais, né, que vão impactar na vida de outras pessoas. O Harari, né, o Yuval Harari, ele tem uma frase muito famosa que ele diz que a humanidade costuma dividir, né, a aprendizagem, né, 2 fases, né, uma fase de aprendizagem e uma fase de trabalho. Ele diz que isso está superado. Hoje, quem não tiver a mentalidade de aprendizagem contínua vai desaparecer, vai ficar para trás, né? Então, eu como juiz, por exemplo, ou como professor, eu estou toda hora aprendendo, né? Eu estou precisando ler processos, conhecer casos novos, estudar matérias novas para tomar decisões, né, na minha profissão. Advogados fazem isso, jornalistas fazem isso. Cada novo desafio é um processo de aprendizagem. Então, a minha filosofia de vida é que a gente aprende permanentemente e quando a gente para de aprender, a gente começa a morrer. Essa é uma frase até do Einstein que eu levo para mim, né? Eu levo a ideia de que a aprendizagem ela é um projeto de vida, ela não é uma questão de estudar, não é assistir aula, isso não é aprendizagem. Isso é perda de tempo, em certo sentido. A aprendizagem, para valer, é quando você estimula sua mente para produzir novos neurônios e assim se adaptar a novos desafios. Essa é a ideia de aprendizagem. E vale, por exemplo, para a leitura de um livro, vale para assistir um documentário, um podcast, mas também vale para aprender uma habilidade nova, tocar um violão, artes marciais, aprender xadrez. Tudo isso é um processo de aprendizagem. Culinária, né? Tudo isso pode passar por um processo de aprendizagem. O que as escolas, as universidades
pensam sobre essas teorias? Porque a gente está num processo de uma virada de página, e uma virada de página que vai ter que ser forçada, porque nesse livro que precisa virar total, a gente só chegou até a página 5. A gente está na terceira década do século XXI e a gente, pelo que você coloca e o que a gente percebe, a gente continua aprendendo da mesma forma num mundo que mudou completamente. Acho que as pessoas não mudaram tanto, mas o mundo de fato mudou. Então, assim, quem são teus cúmplices e quem são os teus adversários, quando a gente fala de superaprendizagem? Como eu não estou focando em estudo nem ensino, né? Eu não sou pedagogo, eu não a minha ideia não é mostrar como ensinar, nem como aprender, nem estudar. Eu estou mostrando como a gente desenvolve habilidades o mais eficiente possível. É uma cultura que existe de superaprendizes que tentam, de certo modo, desenvolver técnicas de aprendizagem para tudo, né? Eficientes para tudo. E a minha ideia é justamente fazer com que. Eu não pretendo concorrer com a escola, porque, na verdade, não é o meu objetivo substituir a pedagogia, substituir o ensino, substituir a educação. A minha ideia é, eu, enquanto ser humano, enquanto indivíduo, eu tenho vontade de aprender, eu quero aprender. E eu vou desenvolver os métodos que eu sei que funcionam para a minha aprendizagem ser a mais eficiente e para eu não perder tempo, não desperdiçar tempo. O que eu defendo, e que talvez se choque um pouco com a ideia das escolas, é que eu defendo uma plena autonomia no processo de aprendizagem, né? De que eu, enquanto aprendiz, enquanto super aprendiz, eu tenho que ter um controle sobre o meu material de consumo, sobre os meus horários de aprendizagem para se adequar ao meu cronotipo, aos meus interesses, à minha curiosidade intelectual, né? São as premissas básicas da superaprendizagem. Mas isso não significa dizer, né, que você não vai assistir a aula, né? A aula faz parte de um processo de aprendizagem, né? Mas talvez, né, seja a hora de perceber que também as aulas precisam mudar o seu formato para estimular aquelas habilidades que você só consegue fazer quando está em sala de aula, né? Por exemplo, você nunca vai aprender a desenvolver trabalho em equipe e habilidades comunicacionais lendo um livro, né? Eu quero aprender a falar em público. Eu posso ler todos os livros do mundo para aprender a falar em público, mas se eu não praticar, eu não vou conseguir desenvolver essa habilidade. E como é que eu pratico? Interagindo com outras pessoas. E qual é o melhor lugar para fazer isso? Numa sala de aula, né? Numa sala de aula você tem como treinar habilidades comunicacionais que sozinho você não consegue. E aí a escola pode ser um espaço de aprendizagem, desde que ela estimule, né, a prática dessas habilidades que só podem ser feitas em sala de aula. Mas se o objetivo da escola for forçar o aluno a passar 4 horas sentados desmotivadamente assistindo uma aula desinteressante, aí eu digo claramente, nesse caso, a escola está atrapalhando a educação. Eu nem vejo você como um adversário, né? Eu vejo você como um colaborador. E vejo que dentro da superaprendizagem faz total sentido, você mesmo sendo da área jurídica, você ter esse olhar, essa percepção e ter quase que uma metodologia, né? Ser sensível em relação à superaprendizagem. Porque tem que estar mesmo tudo junto e misturado. Eu acho que não é só o professor que ensina hoje, né? Acho rico quando tá tudo ali, a gente tem novos olhares em relação à escola. Por isso que eu perguntei, porque eu acho que as escolas elas precisam se abrir a essas novas vozes, né? A maioria das escolas no Brasil, principalmente, precisam se abrir. Tem algum lugar no mundo, doutor Jorge, que já está adiantado em relação a isso? As pessoas falam muito que na Ásia, numa parte da Ásia, a educação ela é diferente do que a gente oferece aqui. Você chegou a prestar atenção, ou a ler, a pesquisar em relação a isso? Quais são os modelos mais eficientes quando se trata de superaprendizagem pelo mundo? Repito, o meu objetivo não é, de fato, tratar de pedagogia, né? Eu não analiso a educação no sentido institucional do termo. O que eu sei é que o mais próximo do que eu defendo é a ideia da aprendizagem baseada em problemas, né? Em que você parte de um problema e estimula os alunos a buscarem uma solução, a construírem uma solução para esse problema, ou aprendizagem baseada em projetos, ou como eu costumo dizer, aprendizagem just in time, né? Em que você
ao invés de jogar um conhecimento para os alunos que eles nunca vão usar na vida, você cria uma motivação para que eles procurem o conhecimento e apliquem esse conhecimento no contexto real, no contexto prático. Aqui um ponto importante que eu gostaria também de ressaltar é que hoje, né, está muito em moda, e aí entrando um pouco já no campo da pedagogia, falar daquela pirâmide de aprendizagem, né, em que você tem, né, a leitura e a aula como uma metodologia de pouca eficiência, porque pouca coisa ali é consolidada na memória, e as metodologias ativas, sobretudo dar aula, né, como as metodologias mais eficientes. Eu critico essa pirâmide, né, embora não seja pedagogo, e meu objetivo não é criticar a pirâmide em si, mas criticar a ideia de hierarquizar e diminuir a importância do input no processo de aprendizagem. Eu altero isso para dizer que a aprendizagem ela é formada por dois componentes. O input, que é a entrada da informação, entrada do conhecimento, e o output, que é o processamento do conhecimento, processamento da informação. Então, quando você lê um livro, quando você assiste uma aula, quando você escuta um podcast, assiste um documentário, você está ali exercendo o que eu chamo de input. A informação está entrando no seu cérebro. Não é aprendizagem, você não vai aprender nada fazendo isso. Você pode passar 10 horas da sua vida lendo, assistindo aula e não vai gerar aprendizagem nenhuma, porque uma semana depois você vai esquecer tudo. Para que a aprendizagem ocorra, você precisa praticar o output, que é o processamento da informação. É onde entra exercícios, treinamento, anotação, resumos, mapas mentais, dar aula, né? Explicar, palestrar aquele tema. O cérebro, ele tem um sistema de filtro de informação, porque ele recebe muitos muitos inputs durante o dia. O cérebro, ele está toda hora recebendo sons, imagens, textos, toda hora nós estamos recebendo informações. E nós, por uma questão mesmo de eficiência cognitiva, não vamos assimilar tudo. E é bom que isso ocorra, porque se tudo que a gente recebesse fosse para a nossa memória, ela ia ficar sobrecarregada. Nós não íamos conseguir processar tanta informação. Então, o cérebro faz um filtro de relevância que nós não temos controle. Nós não escolhemos o que é que vai ficar consolidado na memória e o que não vai. E esse filtro é baseado em algumas heurísticas, né, em alguns princípios, né, de alguns atalhos, né, que o cérebro inconscientemente utiliza para registrar uma memória ou consolidar uma memória. Por exemplo, a ideia do impacto emocional, né? Quanto mais impactante for a informação, mais a tendência é de que essa informação seja consolidada na memória. Então, entre você receber uma informação que vem de uma aula chata, que o seu cérebro entende ali como desinteressante, e um filme que você assiste que é super empolgante, o mais provável é que o cérebro consolide na memória o filme empolgante e faça com que você esqueça a aula desinteressante. Ou então, né, informações que você usa, que você processa e dá um uso prático para ela. Isso o cérebro vai interpretar como informação que merece ser consolidada. Então, o processamento ativo é uma peça fundamental, só que você só consegue chegar no processamento ativo se você receber a informação. Eu não tenho a menor dúvida de que dar aula é o método mais eficiente de aprendizagem, mas eu não conheço nenhum ser humano na vida que consegue dar uma aula sem ter recebido a informação de algum modo. Ou por aula que ele assistiu, ou por livro que ele leu, ou por podcast, ou por pessoas que ele conversou, e ali habilitou ele a conseguir dar uma aula. A aula, na verdade, que é o chamado teste Feynman, né, que se você pesquisar no Google, qual é o método de aprendizagem mais eficiente, vai sair o teste Feynman. O teste Feynman, ele, na verdade, ele não é um método de aprendizagem, ele é um método para testar se você aprendeu. Porque ele vai dizer o seguinte: se após uma semana que você recebeu a informação, você for capaz de dar uma aula sobre o assunto, explicando ele de modo claro para uma criança, significa dizer que você dominou aquele assunto, né? Então, ele é um teste para saber se você conseguiu dominar o assunto. E muita gente entende isso como um método de aprendizagem, mas na verdade é um teste para medir o seu nível de aprendizagem. Se você não conseguir dar uma aula sobre aquele tema, né, uma semana depois, você não aprendeu.
você apenas criou uma familiaridade, né, um efeito de fluência, que vai fazer com que você ache que você sabe, né, que é uma ilusão, né, de fluência, quando na verdade você não será capaz de resolver um problema prático, porque a informação não foi consolidada na sua memória de modo eficiente. É muito interessante a forma como você coloca a questão da cognição, a questão das novas conexões neurais a partir da dificuldade ou da facilidade. Eu estava lendo sobre o que você faz, né, as suas pesquisas, e vi que você disse que o que é fácil de ler tende a ser recebido com menos esforço e, por isso, há um menor engajamento mental. Parece que a gente realmente gosta do que é mais difícil, que nos desafia, né? Que atrai a nossa atenção, né? Que é muito interessante dessa forma. Eu tomei a liberdade, porque eu acho cognição e aprendizagem um tema muito relevante, de, a partir do momento que fui desafiada a entrevistá-lo, ver aqui os pesquisadores que, ao longo das últimas décadas, começaram a construir teorias. E queria só compartilhar com você, porque você é um pesquisador, e aí eu fico pensando, gente, eu fiquei olhando para esses caras, o que eles fazem, o que será que o Dr. George sabe sobre eles, assim, concorda com eles ou não? O George Lozanov, que foi o fundador, ele é conhecido, né, da superaprendizagem, psiquiatra, psicoterapeuta, né, búlgaro, né, e que as pesquisas dele foram muito voltadas para o cérebro humano e a aprendizagem acelerada. Evelyn Wood, que foi uma professora americana que desenvolveu a técnica de leitura dinâmica, se tornou uma das bases, segundo as pesquisas, para a superaprendizagem. Tony Buzan, ou Bilzan, autor e consultor britânico que é conhecido por atuação na área de aprendizagem acelerada e memória, que é um ponto de atenção, né, em relação à aprendizagem. Só tem mais dois. O Paul Schiller, que é autor e palestrante americano, que é conhecido pelas contribuições na área de aprendizagem acelerada também. E, por último, o que é mais conhecido de todos, pelo menos eu já o conhecia, que é o Gardner, o Howard Gardner, que é psicólogo americano e que desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas, né, que é uma das bases da superaprendizagem. Daqui todos, eu só li o Gardner, né, e fiquei muito impressionada. Mas, assim, eu estou dizendo assim, porque isso faz quase uma linha do tempo, né, já que são pessoas de décadas diferentes, a maioria, sobre como a humanidade começou a prestar atenção e como é relevante essa questão do aprender. E que, como você mesmo disse, e eu concordo, não é só sobre a escola, não é só sobre pedagogia, é o que você faz com o seu tempo, como você usa os seus saberes, como você compartilha, o tempo que você dedica a isso e, principalmente, como você é desafiado a aprender no mundo de hoje, não é, doutor George? Um ponto importante é que eu critico, né, muitas técnicas de aprendizagem, que se chamam inclusive superaprendizagem, inclusive leitura dinâmica e técnicas de memorização, porque elas pecam, né, no aspecto fundamental do que é de fato aprendizagem. Por isso que eu falei que era um ponto de atenção a questão da memória, né? A aprendizagem em si, ela é o domínio de um conhecimento, né? Um domínio de uma área para você, né, ter a capacidade de usar isso no contexto real, no contexto prático. Leitura dinâmica é uma técnica de acelerar o input que não permite o processamento da informação, não permite o output. Né? Você processa a informação, ela entra na sua cabeça, mas como é tanta informação, você não consegue processar. Eu não conheço nenhum prêmio Nobel, né, que praticava leitura dinâmica. Por quê? Porque para você conseguir refletir, pensar, você precisa dialogar com o livro. Você precisa ter aquela calma, aquela paciência de gritar, de conversar. As técnicas de leitura dinâmica, elas tentam eliminar a subvocalização, que são sussurros mentais, né? A vozinha na sua cabeça que vai falando enquanto você vai estar lendo. E a leitura dinâmica, ela tenta transformar a leitura apenas na parte visual, na parte de atenção, de percepção. E isso destrói o processamento da informação, destrói a aprendizagem propriamente dita. Você precisa, né, ter aquele tempo de maturação. Quanto mais importante é o livro, mais lento tem que ser a leitura, né? A leitura tem que ser mais lenta, né? Então, a leitura rápida, acelerada, ela pode até gerar algum input, pode gerar ali algum conhecimento, mas ela não permite que você consiga fazer uma aprendizagem profunda para dominar o conhecimento. Outra crítica que eu faço em relação a essas técnicas de superaprendizagem
que costumam ser vendidas aí como fórmulas mágicas, são técnicas de memorização que são utilizadas em campeonatos de memorização, que são super eficientes para memorização, mas não são eficientes para aprendizagem, porque aprender não é memorizar, aprender é dominar o conhecimento. Você não precisa memorizar. Eu fiz vários concursos públicos, e eu posso dizer com toda certeza, eu conseguia resolver questão que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Não por uma questão de chute, porque eu conseguia entender os fundamentos daquele tema. Por dominar os fundamentos, eu tinha uma noção de qual era a solução do problema. Eu tenho certeza que se você pegar um jogador de xadrez, e colocar um desafio completamente novo para ele, que ele nunca se deparou com aquele desafio, ele vai conseguir encontrar dentro da jogada do xadrez uma jogada para sair daquela situação, né? Porque ele tem o fundamento para aquilo. Como é que funcionam as técnicas de memorização, né, que ganham campeonatos, né, mundiais de memória? Eles costumam substituir o fundamento de uma determinada área ou de um conhecimento pelo palácio da memória, né, que é a visualização de cenas que vão ajudar a lembrar cartas, números, nomes, né, e aí, portanto, eles vão conseguir memorizar livros inteiros, sem dominar o conteúdo de fundo, apenas por uma técnica de memorização baseada em visualização. Então, por exemplo, se ele tem que decorar 52 cartas de um baralho em 10 segundos, então ele começa a ver uma carta e ele vai construindo na sua memória, o 2 de copas equivale a um pato apaixonado, e ele visualiza um pato apaixonado. Aí vem outra carta, ele vai construindo, né, uma série de imagens, uma história na sua cabeça, que no final ele vai se recordar de todas as cartas. Né? Só que no fundo, se você levar isso, por exemplo, para o direito, ou para o xadrez, ou para a música, aquilo não vai servir de nada. Imagine, por exemplo, que você tenha que decorar os Lusíadas, né? Você quer aprender o Lusíadas, quer dominar o Lusíadas. Uma pessoa utilizando técnicas de memorização vai conseguir decorar todo o Lusíadas de cabo a rabo, vai conseguir recitar de cor, mas não vai fazer ideia do que a história diz, porque ele reconstruiu a história com base em outras imagens. Então, as armas e os barões assinalados. O que ele vai imaginar são barões vestidos de urso, dançando, segurando armas. Só que a mensagem do poema, da poesia, é outra completamente diferente. Sim. Então para mim, essas técnicas que são vendidas como fórmulas de superaprendizagem, para acelerar esse processo, elas vão na contramão. Aprendizagem é treino. Eu não uso a palavra estudar no meu livro, né? Eu evito ao máximo a palavra estudar. O capítulo final se chamava Configure seu estudo. Eu, de propósito, troquei para Configure o seu treino, né? Para mostrar que a aprendizagem é treino, e treino é construção de conexões neurais. Ninguém consegue construir conexões neurais rápido. É gradual, é lento e é difícil. Exige aquele esforço cognitivo para que os neurônios sejam paulatinamente construídos, entre um processo de plasticidade, né, para poder consolidar, e você passar de fase, né, e você continuar progredindo lentamente até dominar. O que você nos desafia, né? O que você nos coloca, fica claro assim, que a gente usa muito pouco das nossas possibilidades, né, neurais, cognitivas, dessa caixinha incrível que a gente vai sempre estudar, que é o cérebro, né? Caixinha no sentido de que está aqui, né? Porque não tem nada de caixinha, né? Haja visto as possibilidades de expansão desse cérebro, né? E aí, eu queria aproveitar para super falar. Gente, o que a gente estava falando agora era do livro Super Aprendizagem, a ciência da alta performance cognitiva. Queria dizer que você pode, a gente está aí divulgando o Instagram do Dr. George. Eu gosto quando ele esquece as coisas, assim, ele tem coisas que ele esquece, tem um ano, ele diz, gente, olha, eu escrevi isso aqui um dia e eu esqueci de postar. Eu adoro aquelas postagens que você faz, mas lá ele é ativo na medida que pode. Eu não sei se ele é mais ativo no LinkedIn. Qual é a rede que você é mais ativo? É o Instagram. Na verdade, a questão é falta de tempo mesmo para poder eu tenho certeza disso. Mas eu estou falando isso porque o que ele posta não é vencido. Ele tem sempre uma análise ali, né? E é realmente uma inteligência privilegiada, uma capacidade privilegiada. E esse último livro, tomara que dê para a gente falar rapidinho sobre isso, que eu sei que seu tempo está corrido, testemunhando a injustiça, sobre a questão da prova testemunhal e das justiças inconscientes, que foi de 2023. Ele foi
apresentado, prefaciado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Rogério Cat Cruz, obrigada, já ele pedi mesmo para saber se estava certa, e que ele falou que, entre outras coisas, que você apresenta os cuidados necessários para que possam se transformar em prova válida e cientificamente idônea à função estatal de bem julgar. Entre outras coisas que ele falou sobre a riqueza do livro, mas me chamou muita atenção esse prefácio. Eu confesso que eu não sou da área do direito, embora seja apaixonada, mas eu fiquei muito interessada, já pedi o livro, já estou esperando, porque você traz muitos questionamentos em relação ao viés cognitivo, né? Como juiz estudioso do tema, em que medida, na sua opinião, os vieses afetam a decisão judicial e como combatê-los, doutor George? Um tema bastante instigante, né? Que é a minha área principal, na verdade. Tanto a superaprendizagem como o Testemunha da Injustiça, e como também o Discriminação por Preconceito Implícito, né, são os 3 livros mais recentes que eu escrevi, todos têm como pano de fundo uma aproximação dos meus interesses com as ciências cognitivas, né? Eu gosto de estudar psicologia, neurociência, economia comportamental, né? São temas que são quase meu hobby, meu lazer intelectual é estudar, né, ciências cognitivas. E quando se trata de decisão, né, tomada de decisão, o ponto central são os vieses, né, que são basicamente desvios ou erros de cognição inconscientes, que você não intenciona cometer, mas comete. E eu procurei, no livro Testemunha da Justiça, mapear vários estudos de vieses cognitivos que podem afetar a prova testemunhal, não necessariamente praticado por testemunhas, mas envolvendo a prova testemunhal em sentido amplo. Temas muito conhecidos, como, por exemplo, falsas memórias, falsas confissões, outros temas menos conhecidos, como erro de reconhecimento facial, injustiça epistêmica. São alguns temas que eu abordo nesse livro, que é um livro mais voltado para o público do direito, né, enquanto que o Superaprendizagem é para o grande público, e onde eu procuro, né, desenvolver mecanismos para mitigar os riscos das provas testemunhais, ou dos erros cognitivos, né, cometidos na análise da prova testemunhal. O ministro Rogério Cat Cruz, ele fala que acima de tudo, uma homenagem à ciência do direito e à ciência da psicologia. Por que eu achei interessante? Porque assim, o viés do código, né, o coded bias, a gente está muito, a maioria dos pesquisadores em áreas distintas está muito atento a isso, né? Porque ele é muito fácil de ser distorcido, como na área do direito, você mostra isso. Então, assim, o viés ele depende muito do que orbita em torno de você. É a sua percepção, ou a percepção que você quer ter, ou que você conscientemente ou inconscientemente passa a ter e a divulgar e a adotar dentro da tua profissão e pessoalmente falando. E você trazer isso para o direito eu achei muito inovador, né? Eu sou muito apaixonada por viés de códigos, de coisas, porque eu acho que tem muita distorção. E eu nunca tinha visto na área do direito alguém trazer essa clareza, inclusive traduzida aqui pelo ministro Rogério na apresentação do livro, entendeu? Por que é importante discutir isso, na verdade? Porque tem muita coisa que pode ser mudada. A gente está julgando sendo testemunha ou sendo réu, sempre da mesma forma há muito tempo. E isso muda julgamentos, isso pode mudar, tem esse potencial, não tem, doutor Jorge? Eu estou enganada. Em total. Na verdade, esse tema ele já vem sendo muito tratado nos Estados Unidos, e o que eu fiz basicamente foi fazer uma compilação de todos os estudos, né, quase todos, né, que existem nos Estados Unidos sobre alguns viéses cognitivos. E lá, né, você vai encontrar, por exemplo, um tema como viés de atratividade. O que é o viés de atratividade? É a tendência que nós temos de favorecer ou julgar mais favoravelmente as pessoas mais atrativas, em detrimento das menos atrativas. Eu vi o vídeo dos bebês. Produção, bota aí o vídeo dos bebês que está no Insta do Dr. George. Que Vale dos Bebês, por exemplo, que eu acho que tem a ver, né? Tem a ver o que você está falando, eu atrapalhei o seu raciocínio, desculpa. Esse é uma das consequências do viés de atratividade.
é que, em geral, os bebês mais fofinhos, eles costumam receber mais atenção em UTIs do que os bebês menos fofinhos. Isso faz com que eles recebam alta mais rápido. Então, você pode prever que um bebê fofinho, ele tende a receber um cuidado maior e pode ser que ele saia da UTI mais rápido do que um bebê que é menos fofinho, né, por conta desse efeito esse viés de atratividade. É inconsciente, não é algo que as enfermeiras fazem de propósito. Né? Sim. Inconscientemente, você tende a favorecer as pessoas fofinhas. No direito, isso pode implicar, por exemplo, em você aplicar penas mais altas para réus que tenha aparência menos atrativa, né? Ou, por exemplo, entender que a periculosidade pode ser extraída da face, né? Você dá uma olhada no olho da pessoa, no rosto, aquilo ali vai lhe causar uma impressão, né, inicial de agressividade, a pessoa é agressiva, a pessoa não é confiável, e esse juízo inicial ele vai afetar toda a análise da prova daí em diante. Né? E há uma tendência, né, dos juízes, enfim, de alguns estudos que demonstram que quando você se depara com alguém que tem uma aparência que é muito agressiva, né, que o rosto parece ser agressivo, isso influencia na análise da prova contra aquela pessoa, no sentido de confirmar aquela expectativa que você criou. Se a pessoa tiver uma carinha de bebê, né, um rostinho mais bonzinho, a tendência é o contrário, a tendência é você ser mais leniente na análise da prova e aplicar penas mais baixas para pessoas atrativas, quando comparadas com pessoas menos atrativas. É um exemplo de viés afetando a jurisdição. O próprio viés do código na área de tecnologia, que era aparentemente para ser mais precisa, mas é um viés desenvolvido por seres humanos, eles fazem isso em leituras faciais em países desenvolvidos, como Inglaterra, como Estados Unidos, e tem várias pesquisas sobre isso. Né? Então, assim, como ele disse, a questão das enfermeiras, elas não fazem isso propositadamente, mas naturalmente a gente precisa, eu imagino, que rever os nossos conceitos, renovar as nossas percepções, para não deixar que os estigmas, os preconceitos, porque vocês são juízes, mas a gente termina exercendo isso no nosso dia a dia e a gente termina cometendo erros que são erros comprometedores em algum nível ou constrangedores em algum nível, né? Por isso que eu achei interessante você trazer isso. Quando eu disse que era novo, é porque eu acho que no Brasil, você, e eu tenho certeza que outras pessoas que você conhece, estão trazendo algo que é muito atual, que é muito relevante mesmo, entendeu? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, como eu estava falando, eu acho que está na hora do Dr. Jorge vir a Teresina, né? Está aqui em Fortaleza. A gente já deixa o convite, né? Muito interessante o que você pesquisa, o que você faz, enfim. Alegria poder ter tido o Dr. Jorge aqui no nosso programa.